Esta fase de confinamento pode causar impacto nas relações de intimidade, por isso é importante saber como lidar com o desejo e a sexualidade. A pensar no equilíbrio da saúde física e psicológica, a Ordem dos Psicólogos Portugueses publicou o documento Covid-19 e Sexualidade, elaborado em parceria com a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e a Associação para o Planeamento da Família. Para abordarmos algumas destas questões, contamos hoje com a doutora Gabriela Moita, psicóloga clínica, com muito trabalho na área da terapia sexual e de casal e que é membro do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Obrigada por estar connosco hoje via Skype. Muito boa tarde. Olá. Este foi um ano repleto de incertezas e inseguranças, este e o passado, o que afetou várias áreas da nossa vida, incluindo a sexualidade. Por isso, esta atitude vossa. Boa tarde a todos, a todas as pessoas que nos estão a ouvir. É um prazer estar aqui e poder divulgar todo este trabalho que a Ordem dos Psicólogos também tem estado a fazer e a disponibilizar. Qualquer pessoa neste momento pode aceder à página da Ordem e ir observando todo o tipo de apoio e de informação que nós tentamos atualizar a cada momento. Tem sido um ano particular para toda a gente, não é? Todas as pessoas, ainda agora, em todo este programa, estamos a ver as alterações, as adaptações e a solidariedade que todo este Estado tem mobilizado as pessoas. A incerteza era a palavra que eu utilizava e é de facto aquilo que tem dominado o ano passado e este início de ano. Não sabemos. De repente, tivemos que nos adaptar a circunstâncias muito novas. Naturalmente que a sexualidade vai ficar afetada. Quando nós falamos de sexualidade, estamos a falar das relações íntimas entre as pessoas. E quando nós falamos de adaptação à realidade, temos que atualizar toda a nossa capacidade de adaptação ao estilo de vida. A sexualidade não para, não deixa de acontecer, estando mais ou menos ativada. Quando há pouco falava do desejo, por exemplo, em relação ao desejo, as pessoas vão reagindo em função da forma como reagem ao stress, em função da forma como reagem à imprevisibilidade, a este stress que ainda há pouco se falava, numa das reportagens que acabámos de ver, das pessoas em casa, com as crianças em casa. Normalmente não é um grande fator erótico estar uma família inteira com muitas crianças e muito trabalho dentro de casa. Digamos que, a doutora Gabriela, digamos que a pandemia acabou por, eventualmente, acentuar diferenças que até já existiam no que diz respeito ao desejo sexual, por exemplo, num casal. É muito interessante o que diz, porque efetivamente a pandemia não tem um efeito direto na sexualidade das pessoas. Vai exatamente criar maiores discrepâncias e acentuar fatores que já existiam. O que é que acontece? Algumas pessoas em situações de stress usam, por exemplo, o erotismo para reduzir o stress. Outras, em situação de stress, ficam com o desejo sexual altamente diminuído. E, por exemplo, nós aqui temos um fator de género a ter alguma influência. No nosso país ainda temos, e enfim, nas sociedades ocidentais, em muitas delas também, ainda temos uma variação na forma como os casais usam o espaço da casa. E sabemos que existe em estudos de vários países, inclusivamente, neste momento quase todos os países já têm estudos sobre o que aconteceu durante a primeira fase de confinamento. E em quase todos se observa quer aumento, quer diminuição do desejo sexual. O que é mais comum em relação às diferenças de género que eu dizia, é que são mais as mulheres que referem variação entre o que acontecia na sua sexualidade, quer em relação ao desejo, quer em relação à atividade sexual, quer em relação até àquilo que se passa durante a resposta sexual humana, nomeadamente em relação ao orgasmo, são as mulheres que referem mais variação. Curiosamente, em alguns estudos aparecem, e eu digo curiosamente, tocando exatamente naquilo que dizia, habitualmente nos estudos são os homens que referem mais desejo sexual constante. Naturalmente nós estamos a falar, enfim, de médias, não é? Não estamos a falar de pessoas individuais, e portanto quando falamos de grandes grupos. E neste momento, dependendo dos contextos,
dos estudos feitos e da população que é estudada, vamos tendo variações muito surpreendentes. Por exemplo, acabei de ler um estudo sobre a Turquia, em que as mulheres referem ter tido aumento de desejo durante o confinamento e os homens diminuição, o que é uma resposta pouco comum e provavelmente mais comum em situações de crise. E há explicação para isso, para essas diferenças? Tem a ver com a cultura? É um aspecto cultural? Tem a ver com o aspecto cultural, eu estou a pensar, claro que depois nós temos que ler e tentar perceber que implicação isto tem. Eu estou a pensar, por exemplo, não sabemos quem foi a população estudada exatamente e em relação até a algumas pessoas conhecidas turcas, o que é que aconteceu? Os homens, por exemplo, são funcionários do Serviço de Saúde e estão mais nos hospitais, estão mais fora e, portanto, esta ausência da pressão do casal pode estar na origem do aumento do desejo sexual das mulheres. Não há tanta pressão, não é? Habitualmente elas referem ao contrário. Ou é uma forma, a aproximação, o maior acolhimento, também pode ser uma forma de procurar a segurança no meio desta incerteza tão grande. Mas isto tem a ver fundamentalmente com características de personalidade e com a forma como cada pessoa vai reagindo a esta circunstância. Claro que nós estamos a falar de populações mais normativas, não é? Nós estamos a dizer aqui os homens, as mulheres, os casais heterossexuais, o que se passa dentro de casa, mas se formos falar de populações minoritárias, temos outro tipo de stress. Pessoas que já são, por exemplo, a população LGBT, que já é por si vítima de discriminação, de vitimização, de serem empurradas para uma certa ocultação, neste momento têm um duplo confinamento, não é? Aquele confinamento que habitualmente já sofrem, mais este confinamento atual. Exatamente. E ele perguntar, talvez, quem não tem um compromisso, quem não tem uma relação, por exemplo, fixa, tem agora menos oportunidades de desenvolver novas relações. Isso pode agravar... Menos oportunidade... Diga. Pode agravar o sentimento de que estava a falar exatamente dos homossexuais de isolamento ou solidão. Exatamente. O que é que nós aí observamos? Um grande aumento do uso destas plataformas digitais. Mas, naturalmente, mais uma vez, tem a ver com características de personalidade, com características de personalidade e com idade. Os jovens, por exemplo, têm usado muito mais. As pessoas com idade, os mais velhos, não têm tanta capacidade de adaptabilidade. E, portanto, nesse sentido, tem um maior isolamento. E há também, nestes tempos de pandemia, exatamente, não faltam fatores que podem afetar a vida sexual, como, por exemplo, o receio de transmissão do vírus, o tal isolamento, o stress, a ansiedade, a depressão, o cansaço. Aumentam os conflitos e a violência doméstica, as preocupações financeiras, são tudo situações que não podem ajudar a uma relação, de facto. Claro. Ainda ontem ouvimos que, numa das peças dos telejornais, exatamente a informação de que o crime sexual do cibersexo está a aumentar cada vez mais. Até o número era surpreendente, não é? 500% de aumento de situações problemáticas como a pornografia infantil e outro tipo de questões que está ligada a, por exemplo, o roubo de fotografias, o uso indevido destas partilhas que vão sendo feitas online. Poderemos dizer, doutora Gabriela Moita, que a pandemia também nos vai obrigar a reinventar a intimidade? Essa esperemos que seja aquilo que, de novo, vamos obter. Por exemplo, este uso dos meios digitais vai ajudar as pessoas, inevitavelmente, a reinventar, porque os corpos podem não estar presentes e, portanto, toda a fantasia, todo o tipo de jogos, toda uma forma nova das pessoas se relacionarem, mantendo a resposta sexual humana, provavelmente vai trazer novas formas de estar e esperemos que essa seja a janela de oportunidade para nos acrescentarmos e ganharmos com isso. Esperemos que sim, doutora Gabriela Moita, muito obrigada por ter estado connosco no Portugal em Direto. Obrigada. Felicidades a todos. Obrigada. Lembramos